A oração do Pai Nosso, ela é conhecida no mundo inteiro e por várias religiões, várias denominações. Muitas pessoas oram o Pai Nosso diariamente, frequentemente, falando com Deus. E o interessante é que a oração do Pai Nosso, ela é bíblica, na inspiração de Deus. Mateus escreve a revelação que Jesus dá através desta poderosa oração. E nós encontramos na Bíblia Sagrada, aqui no livro de Mateus, capítulo 6, e no versículo 9, Jesus escreveu, através de Mateus, pelo Espírito Santo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Também pode dizer a seguinte leitura que está aqui no verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso você encontra aqui na Bíblia Sagrada, do verso 9 ao verso 13, do livro de Mateus, no capítulo 6. Esta oração, ela é muito importante no mundo espiritual. Jesus disse para nós sempre orarmos desta maneira. E eu vejo aqui pela Bíblia Sagrada que Jesus estava ensinando nós muito mais do que estas palavras. Jesus, ele estava dizendo que é para nós reconhecer que o nosso Deus, o nosso Criador, o Pai Nosso, ele está nos céus. E é para nós santificarmos o nome dele: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, ele é santo. É por isso que nós chamamos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, é a revelação de Deus para o homem, é o que Deus enviou para a terra da parte de si mesmo. Se João diz que eu e o Pai somos um, pelas palavras de Jesus, nós vamos entender que ele está no Pai, e ele está no Pai desde o princípio. Lá no início da Bíblia Sagrada, no capítulo 1, nós ouvimos a seguinte mensagem: e o Espírito de Deus pairava sobre as faces do abismo. Então a oração do Pai Nosso, ela se refere a muitas coisas. Não porque nós devemos sempre orar propriamente oração, mas reconhecer que o nosso Deus, o nosso Pai, o Eterno de Israel, está nos céus. O Deus Todo-Poderoso, ele está nos céus. E santo é o nome de Deus, porque o nome verdadeiro de Deus, ele é impronunciável, né? E é um estudo maravilhoso, porque nós chamamos Deus de Senhor, de Pai, de Adonai, de Elohim, e o verdadeiro nome dele. Mas ele está nos céus. Venha a nós o vosso reino, ou seja, o Espírito Santo é a presença de Deus. Quando é que o Espírito Santo veio sobre nós? O Espírito Santo de Deus veio sobre o homem quando na igreja primitiva ele já estava presente, porque quando João, Pedro e Tiago estavam reunidos no cenáculo com aproximadamente 120 pessoas, Atos capítulo 2 diz que naquela manhã o Espírito de Deus desceu sobre a terra e foram vistas línguas como de fogo e um vento forte, veemente e impetuoso desceu sobre todos eles, e todos foram batizados no Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas que não era a própria língua deles. Então, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e veio. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? O homem não faz a vontade de Deus. Na sua maioria, ou na maioria das vezes, nós não fazemos a vontade de Deus, nós fazemos a nossa vontade. Mas qual é a vontade de Deus? Uma revelação para você. A vontade de Deus para a humanidade é que o homem seja salvo e conheça plenamente a verdade de Deus.
Então na palavra de Deus nós encontramos aqui uma mensagem maravilhosa quando Paulo está instruindo Timóteo, o seu jovem pregador. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, meus queridos, porque a palavra de Deus, ela instrui o homem para a edificação, para a salvação. E olha o que ele diz aqui na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 3, ele diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quem é que salva? Deus. Quem é o Salvador? Jesus. Ele e o Pai são um. Somos um, disse Jesus. E no verso 4, olha o que Deus diz: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que maravilha! Conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aqui no verso 5 do capítulo 2 da segunda carta aos Timóteo. Esta é a oração do Pai Nosso, a primeira parte. A segunda parte é para nós, né? Aí nós dissemos a Deus: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu poder, a honra e a glória para sempre, aleluias, amém. Isso é para nós. O pão nosso, quem precisa do pão de Deus somos nós, e o pão de Deus para nós é o pão vivo que desceu dos céus, que é Jesus Cristo. Esta oração é maravilhosa, mas ela é o grande modelo de oração para nós orarmos. Ó Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, nos ajude, nos encha da tua presença, da tua graça e da tua alegria. Enche o meu irmão que está aí do outro lado assistindo este vídeo com sabedoria, com amor e graça, e eu te abençoo nesta manhã através da oração do Pai Nosso que estás nos céus, tá bom? Se você gostou, curta e compartilha, se inscreva neste canal, compartilhando com seus amigos, esta mensagem vai chegar muito longe, e esta oração poderosa tem feito a diferença no meio do povo cristão. Se inscreva no canal, faça um comentário, então envie um amigo, e que Deus te abençoe. Shalom, Deus te abençoe, e que o Pai Nosso cuide de você, da sua casa e da sua família.